Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel, professor de Física e Matemática aqui no canal Exatos Minutos. Eu tenho uma pergunta para você. Você vai na farmácia só para se pesar? Você sabe me dizer por que quando o Flash ele corre, ele levanta pequenas lavaredas, vamos dizer assim, né? Pequenos fogos quando ele corre? Ou você sabe me dizer por que a Lua ela mantém o movimento, ou seja, ela não vai embora, ela fica aqui orbitando o nosso planeta. Então, vem com a gente que a gente vai mostrar para você essa pergunta e mais outras situações aqui no nosso canal Exatos e Minutos. Então, vamos lá, vamos explicar para você após a vinheta. Então, galera, como nós comentamos com você, né? Então, vamos mostrar aqui para você sobre essa questão da aplicação. Vamos primeiramente mostrar corretamente que você vai na farmácia se pesar. Vamos ver o que a física ela traz para a gente como argumento. Vamos lá, então. Então, vamos estudar uma coisa aqui que é importante, chamada de força em movimento, aqui no nosso canal. Que tem a ver, nada mais nada menos do que a aplicação das leis de Newton, tá? Segunda lei de Newton, no caso, que é a dinâmica, ó. Então, vamos lá, então. Vou mostrar aqui para você sobre o conceito de força-peso. O que é peso? Peso é uma força que vai atrair sempre os corpos, vai puxar, em outras palavras, vai puxar os corpos para baixo. Olha lá, então. É uma força de natureza gravitacional que vai ocorrer interação de massa entre massa, tá? E ele sempre vai atrair esse corpo de massa m. Lembra que na segunda lei de Newton aparecia lá a massa. Então, para que ocorra o peso, tem que ter essa interação, né? Interação gravitacional, que esse corpo está sempre puxado para baixo, ó. Vamos colocar para você aqui um exemplo dessa esfera, ó. Por que essa esfera ela cai? Então, se essa esfera está caindo, porque existe uma força que está atuando sobre ela e está puxando ela para baixo. E lembra que nós colocamos a seta aqui para você, que isso aqui ela é nada mais nada menos do que uma representação de uma grandeza vetorial. Então vamos lá, então. A direção, lembra que na física a gente pode adotar horizontal ou vertical? Nesse caso, essa esfera ela caiu na direção vertical. O sentido nesse caso é para onde, professor? Para baixo. Como é para baixo, então, mostrando para você o sentido. Aí, para você calcular a intensidade desse peso, você coloca aqui para a gente a ideia de que peso é massa vezes gravidade. Tá bom? Certo, galera? Então, agora você já sabe que na farmácia você não vai ver seu peso. Você vai ver nada mais ou menos do que a sua massa. Tranquilo? Massa é o que você tem no teu corpo, que é a quantidade de matéria que tem no seu corpo. Isso é uma propriedade geral da matéria, tá? Todo corpo tem massa, então ele vai ter um peso. Que peso é esse, professor? Vai ser uma ação de um corpo de massa maior, acaba atraindo esse corpo de massa menor. Nós vamos estudar isso melhor lá na aula de gravitação, tranquilo? Vamos lá, então. Lá dando continuidade, né? Olha lá, só vou sumir aqui um instante da tela para mostrar para você que as unidades que vão aparecer, tá? Olha lá, então. Peso, como é uma força, isso é dado em newtons, tá? Homenagem a 6 Isaac Newton, porque isso é uma força. E massa do corpo, a massa do corpo na dinâmica sempre vai aparecer. Lembra que a massa é a gente vai mostrar para você que a massa é constante. Gravidade, se você estiver num planeta, a gravidade vai ter uma atuação lá. Se você estiver em outro planeta, a atuação vai ser diferente. Se você estiver no satélite natural, você vai ver que a gravidade vai ser, ela vai mudando de acordo com o corpo celeste onde você se encontra. Aí, ó, então você já sabe que você não vai na farmácia se pesar. Você vai ver nada mais ou menos, como volta a ratificar. Você vai ver nada mais ou menos que a sua massa. Como nós somos somos educados nessa situação, né? Sempre falamos desde pequeno, né? Até grande, a gente vai falando, né? Que nós vamos na farmácia, vamos verificar, vou me pesar. Você não vai ver seu peso, você vai ver o que? A sua massa. Tranquilo? Vamos lá, dando continuidade, ó. Então, olha lá, então vamos mostrar para você que peso e massa são conceitos totalmente diferentes. Tranquilo? Então, peso é uma força que vai puxar teu corpo sempre para baixo, tá? Direção vertical, se você quer calcular, basta você verificar que esse conceito aí nesse caso da fórmula que é peso é massa vezes gravidade, tá? Ó, então,
Massa é quantidade de matéria. Tranquilo? Então, é o que você tem no corpo. Galera, vou mostrar para você aqui, ó, essa imagem aqui bonita do ISS, que foi capturada naquela sonda que foi lá para ver o lado escuro da Lua. Então, essa foi uma foto. Então, isso mostra para você essa interação entre o planeta Terra, tá? E, nesse caso, na Lua. Tá? Isso é uma visão da Lua em relação ao planeta Terra. Uma coisa que é interessante aqui, ó, você vê que a Terra tem uma gravidade, nós colocamos aqui 9,81, isso dados laboratoriais. Mas aqui, deixa eu só aparecer aqui na tela. Pronto, voltamos, ó. Então essa é a gravidade da Terra. A gravidade da Lua, ela é tabelada, ó, 1,67 metros por segundo ao quadrado. Então, onde você tiver sentindo a questão do peso, é porque lá a gravidade é maior. Onde você sentir-se leve, porque é onde você tem a gravidade menor. Basta você comparar sempre esses pares, onde você está com peso maior e onde você está com peso menor. Tranquilo? Vamos dar mais uma referência aqui, ó. Ó, aquilo que é importante. A massa, apesar que daqui não aparece bem no canto, a massa ela é constante. Tá? A massa ela é constante. Como assim, professor? Amada já. A massa ela é constante. Como ela é constante, ela não vai mudar, vai permanecer constante. Se você tem 60 quilos na Lua, você vai ter 60 quilos em Marte, você vai ter 60 quilos na Terra e assim vai. Tranquilo? Vamos aqui numa animaçãozinha aqui do Garfield. Sempre o Garfield vai aparecer aqui, ele conversando com o John, né? Então, o John, ele diz assim, meu irmão, Garfield, você está muito gordo. Aí o Garfield, estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Aí o Garfield falou, né? E aonde você vai? A um planeta onde a gravidade seja menor. Por quê, galera? Ó, peso. Vamos colocar aqui a fórmula. Ó. Peso é igual a massa vezes gravidade. A gravidade ela vai aumentando se o peso aumenta. Gravidade diminui se o peso diminui. O peso diminui, a gravidade diminui. Gravidade aumenta, você vai tornar-se mais pesado. Então, foi o que o Garfield fez, né? O John pediu para ele perder peso. Aí o Garfield, utilizando essa ideia de dinâmica e tal, aí ele vai ver onde ele vai aonde a gravidade seja o que? Menor. Então, galera, isso prova que, primeira pergunta nossa no canal, você vai na farmácia, você não vai ver seu peso, você vai ver o que? A sua massa. Aprendemos também que a massa é o que? Constante. E outra coisa que nós aprendemos também, que como a massa é constante, se você quer perder peso, você tem que procurar uma gravidade, um corpo celeste, um planeta, um satélite natural, onde a gravidade seja o quê? Menor. Tranquilo? Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui que a gente pode comentar. Então, a próxima força é uma das perguntas que nós colocamos aqui, né? Por que a Lua, ela não... ela fica distante do planeta Terra, ela fica circundando, né? O nosso planeta. Vamos lá. Essa força aqui, nós chamamos ela de força centrípeta, tá? Essa força centrípeta, ela sempre vai agir. Ela sempre vai agir em trajetória circular, galera, tá? É uma resultante de combinação de forças que vai manter aquela trajetória desse corpo sempre em trajetória circular, tá? Força resultante no caso, tá? Outra coisa que aqui, ó, mostramos para você aqui a circunferência da matemática, da geometria, né? Aí, ó, colocamos aqui 4 pontos para você distinto, tá? Aí você tem o ponto 1, ele mostra uma força, ponto 2 ele mostra outra força, ponto 3 ele mostra outra força e o ponto 4 ele mostra uma outra força. O que ele tem em comum? Ele está mostrando para você o centro da trajetória circular. Como ele mostra para você o centro da trajetória circular, isso é o que explica essa força. Essa força, nós chamamos ela de força centrípeta. Ela sempre vai atuar para dentro da trajetória circular de um corpo. Então, a partir do momento que você pega um barbante, você vai pegando o barbante, você vai girando, girando, girando. E esse giro, ele vai manter essa trajetória circular. E isso só é possível porque devido à ação da força centrípeta. Então, você está no carro, você fez um giro para a sua direita. Então, se você perceber, e vai girando, 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 que vai manter os pneus com o asfalto. Questão da trilha, que daqui a pouco a gente vai comentar. E a combinação de tudo isso, você vai ter a força centrípeta atuando em trajetória circular. Então, já respondemos para você
uma das perguntas. O que mantém, tá aí mostrando, né? Força centrípeta, sempre apontando por cima da trajetória, né? Então, só mostrar aqui para você, ó. Tá aqui a fórmula, tá? Então tá aí a fórmula, ó. A força centrípeta no caso é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por r. Isso aqui é uma fórmula que aplica-se lá da aceleração centrípeta, tá? Mas fica quieto que em outro momento vamos mostrar para você aí, tá bom? Então essa força é o que vai manter a trajetória de um corpo em trajetória o quê? Circular, beleza? Tranquilo, galera? Então tá aqui uma das perguntas que nós já estamos respondendo, ó. Por que a Terra ela não se choca com a Lua, tá? Tá aí, ó. Tá aí a nossa resposta. Como a rotação da Terra ela vai mantendo sua rotação a mais de 1.600 km por hora, e essa rotação é a que vai ter aquela questão da ação-reação. Então, a Lua ela vai dar essa trajetória que você tá vendo aí, ó. Essa trajetória aí, quase, vamos dizer assim, né? Em formato de ciclo, mas colocamos em formato de ciclo de uma forma ideal para você entender que a Lua ela não sai da órbita da Terra porque devido a essa força que mantém a Lua em trajetória circular. Uma coisa que é importante, que nós já debatemos em outros momentos aqui no nosso canal, que graças à reação da Lua você tem o movimento das marés do nosso planeta, né? Somente nas luas, Lua nova, Lua cheia, onde você tem a intensidade das marés mais intensa, mais forte, tá certo? Tranquilo? Então você já sabe aí, se um dia acontecer, se para a rotação da Terra, a Lua ela vai entrar em colisão, haverá um choque, tá certo? E graças ao Papai do Céu, mantém uma das leis da natureza de uma forma fantástica, tá certo? Tranquilo? Vamos mostrar para você uma aula de gravitação, questão da mecânica celeste, que vamos aplicar aqui, uma cinemática planetária, enfim, tá bom? Vamos lá então. A próxima força que estaremos aqui atuando, aqui, ó, é a famosa força de atrito, que seria a terceira pergunta nossa aqui no nosso canal. Por que o Flash, quando ele corre, ele levanta ali no asfalto, parece fogo e tal, enfim. Galera, devido a essa força aqui, essa força ela vai atuar sempre ele vai se opor ao movimento de um corpo. Se você empurra um corpo para frente, a força de atrito vai estar atuando para trás. Se você puxa um corpo para trás, a força de atrito vai atuar no sentido contrário. Beleza? Então, um exemplo aqui, ó. Um asfalto e uma pessoa andando, né? Tocando aqui no asfalto e tal. Graças ao atrito que você consegue andar. Vimos lá na terceira lei de Newton, né? Então, aí um exemplo de uma pessoa andando, né? Olha lá, uma pessoa andando aqui, né? Aí, essa é a fórmula, onde φ é igual ao coeficiente de atrito, vezes normal, mas deixa isso para uma outra aula que nós vamos comentar quem é aqui, tá bom? Vamos lá então. Aí eu tenho o atrito estático e o atrito cinético, tá aqui, tá? O atrito cinético ele vai atuar sempre quando o corpo estiver se movimentando, né? Então quando você empurra um objeto e você escuta o barulho, aí esse barulho, porque mesmo você puxando, você vai escutando chiado. É a força de atrito de natureza cinética é movimento, que vai estar atuando sobre o movimento do corpo, tá bom? E eu tenho o estático. O atrito estático é aquele atrito que vai estar entre o contato entre a superfície e, nesse caso, sei lá, o piso, o chão. Tem muitos fatores aí que esse atrito estático, para você tentar vencer ou vencê-lo, a força que você aplica para movimentar aquele corpo ele tem que ser maior que a força de atrito de natureza estática, tá bom? Vamos lá então. Olha esse exemplo aqui, ó. Mostramos para você aí esse carro, onde ele tem uma tração, essa tração é traseira, onde você está vendo aqui onde está levantando fumaça, que nós chamamos, né, que o pneu está cantando. Significa o seguinte, ó, como essa superfície aqui é uma superfície áspera, olha lá, força de atrito, né? Aí, essa superfície ela é áspera. Galera, quando maior é a asperidade, maior vai ser a força de atrito. Maior asperidade, maior força de atrito. Vai aparecer várias grandezas físicas aqui, galera. Mas duas a gente tem que dar como referência. Uma, o atrito gera calor, e outro, o atrito ele gera ruídos.
seria no caso a onda sonora, ou seja, gera som. Então, você vê um pneu cantando no asfalto, aquela coisa toda, está gerando duas situações, calor e está gerando ruído, seria no caso o atrito. Então agora você já sabe, se você pegar sua mão, vamos aproximar mais ou menos aqui no microfone, ó. Então esse movimento aqui das minhas mãos, se você vai aumentando o movimento, aí você aumenta esse movimento e esse movimento vai, cada vez que vai gerando esse contato entre as minhas mãos, está gerando calor, que começa a esquentar, e está gerando também, está gerando som no caso, seria no caso o chiado, o ruído e assim vai, tá bom? Vamos voltar para cá. Então olha lá, então aqui deu uma pausa na tela, né? Aí ele mostra para você, de acordo com que ele vai girando, 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 você vai tendo calor e vai gerando também som, tá bom? Tranquilo? Vamos lá então. Professor, e se a superfície for uma superfície lisa? Ó, deixa eu sair daqui do canto da tela para você ver o nosso amiguinho aqui, né? Pronto, ó. Então aqui está gerando. Vamos soltar aqui de novo. Olha lá. Então aqui ele mostra para você o nosso cachorrinho aqui, né? Ele tenta ficar em pé. Aí o que vai acontecer? Ele vai, mesmo assim ele vai deslizando. Por quê? Porque no gelo, não, o atrito é muito pequeno, galera. Uma superfície lisa. Qualquer superfície lisa, o atrito ele sempre vai ser o quê? Menor. Aí o nosso cachorro tenta parar. Se ele está em movimento, ele vai continuar seu estado de movimento pela primeira lei de Newton, que é a inércia, tá? Então, se ele está em movimento, a tendência dele é sempre permanecer seu estado de movimento, ó. Agora, você já sabe, né? Se você vê em filmes, principalmente onde você tem um inverno muito rigoroso, a carreta ela tenta parar, ou o carro, enfim, e vai tentar parar, só que ele não vai conseguir. Então, nos Estados Unidos, geralmente, em outras regiões onde você tem o inverno muito rigoroso, aí você vai percebendo que ele não parou. Não parou porque é a questão do deslizamento, do movimento e tal, mas a corrente com o pneu vai gerar atrito para tentar amenizar esse efeito da superfície lisa, tá? Ah, professor, nunca vi. Então, pesquisa na internet, joga lá, pneu, corrente no pneu. Para que essa corrente? Para aumentar o atrito, principalmente em locais onde você tem regiões onde o inverno é bastante rigoroso, tá certo? Para evitar acidentes e assim vai, tá bom? Você pisa no freio, aí o freio não vai obedecer, tá? Isso é normal e natural que ocorra, beleza? Vamos ver mais que nós temos aqui. Bem, vamos agora, nessa circunstância aqui, nós vamos fazer uns exercícios aqui que está no nosso livro aí interativo. Vamos lá aqui então. Vamos lá. Vamos só retornar aqui a nossa tela de exercício, está aí. Só voltar aqui, pronto, ó, voltamos. Vamos para a primeira pergunta, isso está na página 152 do livro de vocês, galera, tá? Vamos lá, ó. Cite alguma lei da natureza que você conhece. Você sabe dizer quem a criou? O que acontece com quem a infringe? Quem é o juiz nesse caso? Galera, o homem ele nunca vai criar, nenhum cientista cria, tá? Na verdade, essas leis elas são o quê? Descoberta, tá? Descoberta. Só vou colocar aqui o resumo para você entender, tá? Então, se você infringir essas leis da natureza, como é o caso da lei da gravidade, você vai nada mais nada menos do que, enfim, vai causar ações catastróficas, você vai ter consequências pesadas, tá? Então, pode, por exemplo, uma pessoa caindo, se cair de mau jeito, e infelizmente vai acabar acontecendo acidente e incidente, tá bom? Tá certo? Então tá aí nossa primeira resposta. Qual é... Quem criou? Não, os cientistas não criam, apenas eles vão descobrir. E o que acontece quando alguém vai infringir essa lei? Quando há um infringimento, infelizmente as consequências são catastróficas, tá certo? Tranquilo? Vamos para a nossa segunda. Ó, que tipo de força entra ação quando você vai andar de bicicleta, tá? De barco a remo. Você anda a pé, de bicicleta ou barco a remo. Em relação à força, será diferente quando vai botar um trem ou um avião ou um foguete para se movimentar. Galera, aqui você vai utilizar a força do músculo, né? Força do músculo, tá? A força do músculo e assim vai. Diferente do trem, que ele precisa de reação química, ele vai precisar de energia de combustão, questão do foguete também,
E em relação também ao trem, que você precisa de outras energia, energias no caso, seria a energia da eletricidade, e assim vai. Então é totalmente diferente, galera. Tranquilo? Uma é do músculo e a outra são energias que nós temos aí, que elas não são criadas, tá? Só um detalhe. Essas energias elas não são criadas. Você tem ela na natureza, você apenas vai reutilizá-la. Reutilizá-la ou na tecnologia ou em outras situações que você pode aplicar. Então tá aí a nossa primeira e segunda. Vamos ver se tem mais alguma. Tem. Vamos lá para a terceira, a quarta e a quinta. Vamos para lá. Vamos lá então. Sabendo que todo movimento é resultado da ação de uma força, então pela segunda lei de Newton, né? Explique o movimento produzido por um ímã sendo atraído. Ó, isso aqui é uma força magnética, galera, tá? Força magnética. Na verdade é uma força de campo. Vamos colocar aqui força de campo. De natureza o quê? De natureza magnética ou força magnética, tá? Força magnética, de natureza magnética, né? Então isso acontece quando você tem, por exemplo, um ímã tentando atrair, por exemplo, uma barra metálica, ou ela pode atrair ou ela pode repelir, tá? Tranquilo? Então isso aí você tem muito aí na natureza, tá? Lembrando que os ímãs são minérios que você tem aí na natureza, que ele tem o poder de atrair outros metais, de acordo com o William Gilbert, tá? Que foi ele percebeu que a sua sandália, que era um pouquinho de metal, conseguia atrair outros elementos em minérios lá na região da magnésia, tá? Região da magnésia que veio o nome magnetismo, tá bom? Isso é uma aula aí lá na região da Tessara, na Grécia, que ele percebeu, tá bom? Vamos para a quarta questão, ó. Qual a relação existente entre a maior força, a maior aplicação da força e o movimento? Galera, ó, vamos escrever aqui a segunda lei de Newton, essa é a quarta, né? Então, pela segunda lei de Newton, eu tenho força igual a massa vezes o que? A aceleração, tá? Maior força, maior é o movimento. Lembra? Movimento associado à aceleração, tá? Uma massa acelerada gera, nesse caso, uma força. Então, força e aceleração são grandezas totalmente o quê? Direta. Aumenta uma, aumenta a outra. Se diminui uma, diminui a outra. Você pode fazer esse pequeno teste aí na sua casa. Por exemplo, você tem uma cadeira ou, sei lá, um objeto leve. Empurre de uma forma rápida. A força que você aplica acabou gerando uma aceleração rápida para o corpo. Da mesma forma, empurre lentamente, empurre devagar um objeto. Você vai ver que nesse objeto ele vai se deslocando, mas ele vai se deslocando de uma forma lentamente, tá bom? Então, força e movimento tem interligação de uma forma direta, tá bom? Então tá aí a terceira questão. Vamos para a quarta. Vamos lá, para a quarta. Vamos voltar aqui para nossa tela. Vamos lá então. Qual a relação existente entre a maior... Tá aqui, ó, já até respondemos, né? Vamos à quinta, né? Conhecendo a ação da força da gravidade, mencione algumas consequências positivas que a gravidade ela tem em manutenção da nossa vida aqui na Terra. Graças à gravidade você tem muitas coisas aí. Você tem a questão do ciclo da chuva, você tem outras e outras coisas. Mas vamos dar como referência sobre a questão do ciclo da água, né? Aí evapora, aí ela sobe, ocorre precipitação pelo processo de condensação e tal, e a água ela começa a cair. Então é um dos benefícios que nós temos na gravidade. Tem uns outros, galera, tem uns outros mesmo, tá? Outros benefícios. Vou citar esse porque tem a ver com a nossa aula de física, tá bom? Então seria aqui no caso o ciclo da água, no caso, tá? Vamos ver se pode não ficar na frente. Ciclo da água. Pronto, acho que não vai tampar aí sua visão, tá? Ciclo da água, tá? Ciclo da chuva, tá certo? Outro exemplo que você tem é o movimento das marés, né? Você tem ali a questão da Terra e Lua, né? A reação da Lua gera um movimento muito intenso das marés, principalmente nas luas nova e cheia, né? Onde você tem a intensidade da reação lunar mais intensa. É o chamado de perigeu, né? Apogeu afastado, perigeu está muito próximo em relação em relação ao nosso planeta, tá bom? O movimento da Lua no caso. Tá certo? Vamos lá ver se tem mais alguma. Tem, né? Vamos lá. Sendo no caso a sétima questão. Só um momento. Vamos voltar aqui à nossa tela, ó. Vamos sumir daqui para não ficar na frente. Pronto, ó. Vamos à pergunta.
Se você pegar dois pedaços, ó, se você pegar dois pedaços de madeira, como ele mostra aqui para você na ideia fundamental, ele colocou três bolinhas de acordo com o enunciado. Aí vamos para as situações. Letra A. É mais fácil movimentar o livro com as bolinhas ou sem elas, galera? Mais fácil. Mais fácil. Tá? Por que mais fácil? Qualquer figura, olha só, qualquer figura que tem um formato circular vai acabar o quê? Facilitando. Caso o pneu, né? Repara que o pneu é circunferencial. Qualquer objeto que tem em formato curvilíneo vai facilitar o movimento dele para diminuir a resistência possível, ou seja, diminuir a ação do atrito sobre aquele corpo, tá bom? Vamos lá para nossa B. Vamos lá para B, ó. As bolinhas ajudam a reduzir o atrito? Acabamos de responder, né? Sim, né? Porque devido a geometria, né? Devido... Opa, aqui é o O, tá? Devido à geometria. Qualquer geometria curvilínea... Geometria, vamos colocar aqui, das bolinhas, né? Por ser esferas, né? Das bolinhas. Tá? Acaba o que? Facilitando, tá? Vamos para o nosso terceiro, ó. Porque é mais difícil frear um carro, né? Tá aqui, ó. Uma das perguntas do canal, né? Por que é mais difícil frear o carro quando o asfalto está molhado, né? Ou com óleo? Galera, lembra que no asfalto você tem a ação do atrito. Você tem aquelas pedrinhas que tem no asfalto e tal. Tudo isso para aumentar o atrito possível entre os pneus e o asfalto. Quando a pista ela está molhada, vai ocorrer um processo que nós chamamos de aquaplanagem. O que é isso? O carro tenta frear, só que ele começa a patinar, ele começa a se deslocar, ele começa a se mover, ele se move, mesmo você pisando no freio. Então, é mais difícil, tá? Devido a essa questão que a água ela vai criando pequenas películas sobre o asfalto e criando essa película, não tem como você desacelerar. Não tem como. O carro ele vai embora. Como nós mostramos para você lá no exemplo e citamos lá nos Estados Unidos, né? Então, ou seja, vai facilitar? Não facilita, né? Ele na verdade vai dificultar devido à água. Deixa eu ver se vai dar para escrever aqui. Se não, só vou apenas digitar para vocês, tá? A água, a água cria, né? Não dá mais espaço aqui, né? Cria uma película e essa película ela acaba o quê? Acaba tirando o atrito entre o pneu e o asfalto. Por isso que você tem que ter muito cuidado. Ó, já quando você dirigiu, se você já dirige, não corra. Principalmente em pista molhada, galera. Como nós temos aí acidentes, as estatísticas elas vão mostrando aí pra gente, infelizmente, as situações que vai mostrando aí a nível regional, a nível internacional. E é triste quando a gente vê situações assim, tá? A pessoa quer correr e, infelizmente, em pista molhada, principalmente em curva, a tendência dele sair é muito grande, tá bom? Então evite acidente. Dirija com cautela, dirija por você e pelos outros também, tá bom? Beleza? Então, dado o recado aqui também, aqui é entretenimento, né? Entretenimento, publicidade, informe publicitário, enfim, tudo para nosso canal aí possa orientar você com uma forma bem... E vamos para a nossa última questão, galera. Vamos lá. Para nossa última questão, vamos aqui. Só voltando aqui. Beleza, ó. A oitava questão, vamos utilizar agora a questão do conceito de peso, ó. Letra A. Diz o seguinte, ó. Um corpo tem massa 40 kg. Lembra que a massa é constante, não muda. O que vai mudar é teu peso se a gravidade local mudar, tá bom? Vamos aqui, ó. Deu a gravidade aqui na Terra. Galera, a gente vai utilizar aqui a referência como 10, tá bom? Como 10, mais 9,81 ou 9,8. No caso, nesse exercício, a gente vai utilizar o 10 como referência, tá bom? Vamos aqui na letra A, ó. Qual é o peso desse corpo na Terra? Então, vamos calcular aqui esse peso dele aqui na Terra. Basta eu pegar as substituições. Vamos substituir, no caso, ó. Massa do corpo, ele deu que é 40. Gravidade, eu vou arredondar para 10, tá? Para facilitar aí o nosso cálculo. Então, 10. Então, peso é igual 40 vezes 10, que vai dar 400 o quê, professor? 400 newtons. Olha lá, por isso que é importante o entendimento da aula. Peso é uma força, massa é quantidade de matéria. Então, respondendo um dos tópicos aqui do canal, você não vai na farmácia se pesar, você vai ver a sua massa. A massa ela é constante. Vamos utilizar isso aqui na nossa letra B, ó.
Ele fala qual é a aceleração da gravidade na Lua, considerando-se que o corpo pesa 64. Então, vamos utilizar a mesma fórmula, só que agora é na Lua, né? Massa vezes gravidade, ó. Então, o peso dele ele foi dado pra gente, o peso dele na Lua, ó, que é 64. A massa é constante, não muda, vai continuar sendo a mesma. Então, vai ser 40 vezes a gravidade. Porque, galera, você pega o 40 que está multiplicando, passa dividindo, essa gravidade da Lua já é tabelado, já, mas só com uma... mostrar para você a questão de cálculo. Quando você efetuar esse cálculo aqui, 64 dividido por 40, isso vai dar 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, mostramos para você o conceito de peso, tá certo? Mostramos para você sobre o conceito de peso, agora você já sabe que você não vai na farmácia se pesar. Mostramos para você e respondemos para você qual é a força que mantém a trajetória circular da Lua em relação ao nosso planeta, tranquilo? Que se caso ocorra uma rotação da Terra, ela tende a zero, ou seja, ela vai parar de rotacionar, haverá uma colisão entre a Terra e a Lua. Vamos torcer a Deus que nosso Papai do Céu não permita isso, né? Tá certo? E mostramos para você sobre a questão do flash, né? Que é a questão do atrito, né? Ele fica em contato e tal ali e gera aquele calor, tá? Então, galera, essa foi a nossa aula aqui no nosso canal. Muito obrigado aqui pela sua participação. Deixe os comentários aqui o que você achou dessa aula, tá certo? Dê um like e compartilhe aí para que essa aula ela possa chegar em outras pessoas aí que possam assistir essa aula com qualidade, tá bom, galera? Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.